Olá a todos, meu nome é Isaac e hoje vamos discutir um dos tópicos mais importantes no mundo dos jogos de azar, RTP, ou Return to Player. Se o senhor já se perguntou como os cassinos funcionam e por que alguns jogos parecem ser mais generosos do que outros, então este vídeo é para você. O que é RTP? Então, o que é RTP? RTP, ou Return to Player, significa retorno ao jogador. Esse termo é usado no setor de jogos de azar para se referir à porcentagem de todas as apostas que um jogo devolve aos jogadores como ganhos em um longo período de tempo. Em termos simples, o RTP mostra quanto de suas apostas o senhor pode esperar receber de volta ao jogar um determinado jogo. O RTP é uma métrica importante para os jogadores porque ajuda a avaliar a favorabilidade de um determinado jogo. Por exemplo, se o senhor estiver escolhendo entre dois caça-níqueis, um com RTP de 94% e outro com 98%, é lógico escolher o que tem o RTP mais alto, pois ele promete um retorno maior para as suas apostas. É importante saber que o RTP é calculado com base em um grande número de jogos e apostas. Isso significa que sua experiência pessoal de jogo pode diferir significativamente do RTP teórico. O senhor pode ganhar muito em uma sessão ou perder suas apostas em outra, mas, em média, durante um longo período de tempo, o RTP corresponderá à porcentagem declarada. Como o RTP é calculado? Agora que entendemos o que é o RTP, vamos nos aprofundar em como ele é calculado exatamente. Esse processo envolve modelos matemáticos e probabilidades complexas, mas tentarei explicá-lo em palavras simples. Princípio básico de cálculo. O RTP é calculado com base em milhões e, às vezes, bilhões de simulações de apostas em um jogo. Os desenvolvedores de jogos usam algoritmos e softwares especiais para simular todos os resultados possíveis do jogo. Essas simulações levam em conta todas as combinações possíveis de ganhos e perdas para obter uma porcentagem média precisa de retorno para o jogador. Fórmula do RTP. A fórmula básica para calcular o RTP é a seguinte: essa fórmula mostra qual porcentagem de todo o dinheiro apostado pelos jogadores é devolvida a eles na forma de ganhos. Exemplo de cálculo. Imagine uma máquina caça-níqueis com 5 cilindros e 10 linhas de ganho. Cada aposta nesse caça-níqueis custa 1 rublo. Em 1 milhão de simulações de apostas, o valor total apostado será de 1 milhão de rublos. Durante essas simulações, os jogadores ganham um valor total de 950 mil rublos. Portanto, o RTP desses jogos será fatores que afetam o RTP. Regras do jogo. Cada jogo tem suas próprias regras e mecânicas exclusivas que afetam o RTP. Por exemplo, o número de bobinas, o número de linhas de ganho, os símbolos especiais e as rodadas de bônus podem afetar significativamente a porcentagem de retorno final. Frequência de ganhos. A frequência de pequenos ganhos é um fator importante. Os jogos com ganhos frequentes, porém pequenos, podem ter o mesmo RTP que os jogos com ganhos raros, porém grandes, mas a experiência de o jogo será significativamente diferente. Rodadas de bônus e recursos. Muitos caça-níqueis modernos oferecem vários recursos e rodadas de bônus que também são considerados no cálculo do RTP. Esses bônus podem aumentar significativamente a sua porcentagem de retorno, mas também podem exigir mais apostas para serem ativados. Também é importante perceber que o RTP não é a única métrica a qual se deve prestar atenção. A variância ou variabilidade do jogo é outro fator importante. Os jogos com alta variação podem ter um RTP alto, mas oferecem ganhos raros, porém grandes. Os jogos de baixa variação, por outro lado, oferecem ganhos mais frequentes, porém menores. Dica: se o senhor preferir ganhos mais consistentes e menos riscos, escolha jogos com baixa variação e alto RTP. Se estiver disposto a correr riscos para obter ganhos maiores, os jogos de alta variação podem ser a sua escolha. RTP em jogos diferentes. O RTP é um indicador usado em muitos tipos diferentes de jogos de azar, inclusive caça-níqueis, jogos de mesa, poker de vídeo e outros. Em cada um desses tipos de jogos, o RTP tem características diferentes que é importante considerar para maximizar suas chances de sucesso. Vamos dar uma olhada em como o RTP funciona em diferentes jogos. Caça-níqueis. Os caça-níqueis são um dos tipos mais populares de jogos de azar e o RTP desempenha um papel fundamental na escolha de uma máquina caça-níqueis. Na maioria dos cassinos online, é possível encontrar informações sobre o RTP de cada slot. O RTP dos caça-níqueis geralmente varia de 94% a 98%. Exemplo: o popular caça-níqueis Starburst tem um RTP de 96,1%, o que o torna uma opção atraente para os jogadores que buscam o retorno estável de suas apostas. Por outro lado, o Slot Book of the Dead, com um RTP de 96,21%, também é popular devido à sua alta volatilidade e à possibilidade de grandes ganhos. Roleta.
A roleta europeia tem um RTP de cerca de 97,3%, pois há apenas uma casa de zero na roda. A roleta americana tem um RTP mais baixo, de cerca de 94,7%, devido à dupla casa de zero extra. Blackjack. O Blackjack pode ter um RTP de até 99,5% se o jogador usar a estratégia ideal. Isso fez do Blackjack um dos jogos de cassino mais lucrativos para jogadores experientes. Baccarat. No Baccarat, o RTP depende da aposta. Uma aposta no jogador tem um RTP de cerca de 98,76%. Uma aposta na banca tem um RTP de cerca de 98,94% e uma aposta em um empate é muito menor, cerca de 85,64%. Vídeo Poker. O vídeo poker é outro jogo em que o RTP pode variar muito, dependendo da versão do jogo e da estratégia do jogador. Algumas versões do vídeo poker oferecem RTPs de até 99,5% quando se usa a estratégia ideal. Exemplo, o jogo Jacks or Better, com a estratégia correta, pode ter um RTP de cerca de 99,54%, o que o torna um dos jogos de poker de vídeo mais lucrativos. É importante estudar a tabela de pagamentos e usar a estratégia para maximizar seus ganhos. Loterias e raspadinhas. As loterias e raspadinhas geralmente têm um RTP mais baixo do que outros tipos de jogos de azar. O RTP desses jogos geralmente varia de 50% a 70%, o que os torna menos favoráveis para os jogadores, mas eles continuam populares devido à sua simplicidade e resultados instantâneos. Jackpots progressivos. Os jackpots progressivos oferecem ganhos enormes, mas geralmente têm um RTP mais baixo devido à necessidade de acumular um pool de jackpots. O RTP para esses jogos pode variar de 85% a 90%. Exemplo, o Slot Mega Moolah tem um RTP de cerca de 88%, mas atrai os jogadores com a possibilidade de ganhar jackpots multimilionários. Recursos dos jogos para celular. Com o desenvolvimento da tecnologia móvel, muitos jogadores preferem jogar em seus smartphones e tablets. O RTP para as versões móveis dos jogos geralmente é o mesmo que o RTP para as versões de desktop, pois são baseados nos mesmos algoritmos e mecânicas. Tipos de RTP. Quando falamos de RTP, é importante entender que essa métrica pode ser apresentada de várias formas diferentes. Vamos analisar os dois principais tipos de RTP, teórico e real. RTP teórico. O RTP teórico é uma porcentagem calculada de retorno para o jogador com base em modelos matemáticos e simulações realizadas pelos desenvolvedores de jogos. Esse valor faz parte do design do jogo e não muda com o tempo. Ele é calculado usando um grande número de simulações de todos os resultados possíveis do jogo. Exemplo de RTP teórico. Imagine um caça-níqueis com um RTP teórico de 96%. Isso significa que, em condições ideais, se os jogadores apostassem 1 milhão de rublos, eles receberiam uma média de 960 mil rublos. O RTP teórico permite que os jogadores entendam o quanto o jogo é lucrativo do ponto de vista matemático. RTP real. O RTP real é a porcentagem real de retorno para o jogador que foi obtida durante o jogo real. Ele pode diferir do RTP teórico devido à variabilidade do jogo e a fatores aleatórios. O RTP real se torna aparente após um longo período de jogo e um grande número de apostas. Um exemplo de RTP real: se os jogadores apostarem 1 milhão de rublos em um caça-níqueis em um mês e ganharem 950 mil rublos, o RTP real para esse período será de 95%. Esse número pode variar dependendo da sorte dos jogadores e dos resultados atuais do jogo. Como encontrar informações sobre o RTP? Sites oficiais dos cassinos. Os cassinos online licenciados fornecem informações de RTP para cada jogo diretamente em seus sites. Essas informações geralmente estão disponíveis na seção de regras do jogo ou na descrição do slot. Telas de informações no jogo. A maioria dos caça-níqueis e jogos de mesa online tem informações de RTP nas telas de informações ou na seção de regras do jogo. Essa é a maneira mais fácil de descobrir a porcentagem de retorno sem sair do jogo. Sites de desenvolvedores de jogos. Os desenvolvedores de caça-níqueis e jogos de mesa, como Netent, Microgaming e Playtech, geralmente publicam informações sobre o RTP de seus jogos em seus sites oficiais. É possível encontrar essas informações na seção de especificações técnicas ou na descrição do produto. Sites agregadores. Há sites agregadores especializados que coletam informações sobre o RTP de Atrevidot jogos e cassinos. Esses sites oferecem uma maneira conveniente de encontrar rapidamente as informações de que o senhor precisa e comparar o RTP de diferentes jogos. Por exemplo, o é um recurso popular onde o senhor pode encontrar análises de cassinos e jogos e informações de RTP.
Esse site também oferece classificações e avaliações de jogadores, que podem ajudá-lo a escolher os jogos mais favoráveis. Dicas úteis. 1. Escolha jogos com RTP alto. Ao jogar jogos com uma alta porcentagem de retorno, o senhor aumenta suas chances de sucesso a longo prazo. Preste atenção a esse indicador ao escolher caça-níqueis e jogos de mesa. 2. Entenda a variância do jogo. Um RTP alto nem sempre significa vitórias frequentes. Considere a variação do jogo. Uma variação baixa garante ganhos frequentes, mas pequenos, enquanto uma variação alta garante ganhos raros, mas grandes. 3. Use os bônus com sabedoria. Os bônus e as promoções podem aumentar suas chances de ganhar. No entanto, estude cuidadosamente os termos e as condições dos bônus para entender como eles podem afetar seu RTP real. 4. Aprenda as regras e estratégias. Conhecer as regras do jogo e usar estratégias ideais pode aumentar significativamente seu RTP, especialmente em jogos como Blackjack e Video Poker. 5. Comunidades e fóruns de jogadores. Plataformas e fóruns online, como Reddit, permitem que os jogadores compartilhem seus conhecimentos e experiências. Nas comunidades, é possível encontrar discussões e recomendações sobre jogos com alto RTP. Usando a experiência de outros, o senhor poderá criar sua estratégia de jogo com mais sucesso. O RTP é uma ferramenta poderosa para qualquer jogador que queira melhorar sua experiência de jogo e aumentar suas chances de sucesso. Compreender e usar as informações do RTP o ajudará a tomar melhores decisões, escolher os jogos mais lucrativos e desenvolver estratégias eficazes. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, dar um like e clicar no sino para não perder os novos episódios. Boa sorte no jogo e até breve.